Capítulo 743. Acima da névoa cinza, no palácio com a cúpula imponente. O louco Klein olhou para o sol, que havia sido puxado antes do tempo, bem como para o mundo, que havia sido conjurado com antecedência. Emanando um pouco de sua espiritualidade, ele fez contato com a estrela carmesim que representa a justiça, o enforcado, a mágica, a lua e a eremita. Feixes de luz subiram enquanto figuras relativamente borradas apareciam nos dois lados da longa mesa de bronze. A justiça Audrey, que acabara de voltar de uma fazenda de árvores que levava ao castelo, já havia colocado um vestido. Suas mangas estavam cobertas de rendas cheias de pérolas brilhantes. Como sempre, ela se levantou, levantando as pontas da saia enquanto fazia uma reverência. Boa tarde, senhor louco tio. Klein instantaneamente se sentiu melhor quando assentiu com um sorriso em resposta. Enquanto isso, não pôde deixar de suspirar. Agir como um magnata custa muito dinheiro. Eu me pergunto quão grandes são as despesas para uma nobre como a senhorita. Justiça. Depois que todos os membros trocaram acenos de saudação, ele olhou para a eremita, pois sabia que essa almirante pirata provavelmente lhe forneceria novas páginas no diário de Roselle. Como ele esperava, Ketoa falou. Senhor louco, só consegui encontrar uma página do diário de Roselle. Apenas uma página? A rainha misteriosa não deveria ser capaz de dar um livro inteiro sempre que quisesse? Klein, que recentemente enfrentou repetidas tribulações, permaneceu calmo enquanto assentia. Isso não será um problema. Ketoa imediatamente conjurou uma página de diário marrom amarelada. Então pareceu romper o mundo espiritual e cair nas mãos do senhor louco. Klein olhou para baixo deliberadamente e ficou surpreso ao descobrir que o início da anotação do diário não tinha data. Isso significa que é uma segunda página de outra página do diário. Por que Bernadette não me deu a primeira página? Ela deveria ser capaz de descobrir datas. Afinal, o velho Neil conseguiu. Não foi? Ou as páginas do diário estavam uma bagunça e ela não conseguiu restaurá-las na ordem correta? Isso significa que os pertences do imperador Roselle foram disputados por várias facções após sua morte? Algumas se perderam e, naquele momento, Bernadette não conseguiu detê-las. Somente quando ela se tornou rainha misteriosa ela teve a capacidade de se envolver. Como Klein adivinhou, ele rapidamente começou a ler o conteúdo do pedaço de papel. Que surpreendente! A história da quarta época divulgada pelo Sr. Porta está ficando cada vez mais interessante. Esse infeliz bastardo que está preso no meio da tempestade e perdido nas profundezas da escuridão me disse que o Imperador das Trevas morreu uma vez e reviveu novamente. Surpreendentemente, isso corresponde ao que foi dito naquela antiga organização secreta. Durante aquela reunião, eles disseram que os 9 mausoléus secretos do Imperador das Trevas não foram todos destruídos. Mesmo que esta divindade que andava pela terra perecesse, ele poderia ressuscitar. Mesmo que todos os 9 mausoléus fossem destruídos, enquanto a ordem deixada pelo Imperador das Trevas permanecesse, ele tinha a capacidade de ressuscitar estranhamente. Somente com o nascimento de um novo Imperador das Trevas ele seria completamente destruído, para nunca mais aparecer. De acordo com a descrição do Sr. Porta, o Imperador das Trevas teve 3 estágios no processo de sua ressurreição. A primeira é que a singularidade deixa quem a possui, tornando-se um conceito abstrato. A segunda é quando os súditos do Imperador das Trevas ouvem sua voz poderosa novamente. A terceira é que, ao se fundir com a singularidade, o Imperador das Trevas reapareceria no mundo astral. As 3 características de Beyonder da sequência 1 seriam automaticamente devolvidas às mãos do Imperador.
Esta é uma ordem que outras divindades verdadeiras são incapazes de distorcer ou impedir. Desta forma, o Sequência 1, príncipe da desordem deste caminho, o imperador de sangue e o imperador da noite estariam em uma situação bastante embaraçosa. Eles podem morrer instantaneamente, voltando para a Sequência 2. O Senhor Porta disse que naquela época, o Senhor das Tempestades e a deusa da noite eterna haviam escolhido o imperador da noite. Eles ajudaram ele a mudar para um caminho vizinho, o caminho do julgamento. Como tal, o Império Unido Tudor Trunsost fraturou-se. E o imperador de sangue Alista Tudor, que foi encurralado, tomou uma decisão maluca, mudar para um caminho Beyonder não vizinho. Ele pagou o custo de perder a sanidade, tornando-se um louco para avançar com força e se tornar um verdadeiro deus. Devo dizer que esta decisão está repleta de irracionalidade. É quase impossível que isso aconteça, mas o Senhor Porta me disse que Alista Tudor acabou conseguindo. O Deus verdadeiro mais louco nasceu. É realmente fascinante, mas o Senhor Porta não entrou em detalhes porque escondeu isso de mim. Perguntei-lhe o que era pior, loucura ou morte. Ele disse que era uma escolha óbvia, a morte, porque enquanto alguém estivesse vivo, não era impossível se recuperar, mesmo que estivesse completamente louco. Ele riu e deu exemplo. Um Deus louco e verdadeiro poderia usar seu instinto para acasalar com todos os tipos de seres vivos, dando à luz todos os tipos de descendentes. Através deste processo, se ele tivesse sorte o suficiente, as características de Beyonder conflitantes seriam eliminadas. A loucura desapareceria lentamente com o tempo, à medida que ele melhorasse pouco a pouco. Senhor Porta deliberadamente não disse se haveria algum problema remanescente, nem explicou por que quase ninguém fez tal escolha, mas eu poderia dizer que definitivamente havia alguns enormes riscos ocultos. Devo dizer que a compreensão do Senhor Porta sobre os deuses verdadeiros excede em muito a minha imaginação. Antes de ser exilado, ele pode ter feito uma tentativa de alcançar a Sequência 0. Não é de admirar que ele mostre tanto desprezo por Zaratu, e não tenha nenhum respeito pelos vários deuses verdadeiros. Isso só me deixa menos disposto a deixar ele retornar ao mundo real. Há muita informação. Não é de admirar que Bernadette tenha escolhido deliberadamente esta página do diário. Espere, por que ela escolheu esta página? Que significado importante existe por trás disso? Os problemas começaram a acontecer lentamente com o imperador Roselle a partir daquele dia até que ele finalmente enlouqueceu? Loucura! Poderia ser. De jeito nenhum. A situação de Roselle naquela época era semelhante à do imperador de sangue Alista Tudor. Seu caminho foi cortado, e os caminhos vizinhos foram bloqueados por pessoas ou itens, tornando difícil alcançá-los. Poderia ser que sob o imenso estresse, ele fez uma escolha irracional como o imperador de sangue, e tentou mudar para um caminho não vizinho. Dessa forma, a loucura em seus últimos anos foi resultado de ele realmente ter perdido a sanidade, e não resultado da difamação de outros. Não é de admirar que Bernadette o odiasse e o traísse, mas também esteja tentando descobrir a verdade. Desse ângulo, certas coisas se tornaram muito interessantes. Roselle ascendeu à força ao trono e declarou-se imperador, sua declaração do Código Civil, usando a ordem dos séculos 18 e 19 da Terra para substituir a ordem existente. Ele difundiu desenfreadamente seus discursos e promoveu seu senso de estética. Eu realmente menosprezei esse meu sênior. Sempre pensei que ele estava fazendo cosplay de Napoleão ou César para seu próprio entretenimento. Então era ele quem estava se preparando para se tornar o imperador das trevas. Não, eu vi algumas páginas do diário dele naquela época.
Seus processos de pensamento eram claros e suas emoções estáveis. Ele poderia até se comunicar com várias nobres de diferentes idades. Ele pode não ter tomado a decisão final naquela época, mas estava inconscientemente deixando uma saída para si mesmo. O Código Civil provavelmente não foi deliberado. Como usurpador do trono, é necessário declarar novas leis, e pelo que ele poderia usar como referência, o Código Civil era o que combinava com a situação e o fluxo da história. As ações dele se declarar imperador mais tarde devem ser algo que Bernadette achou incompreensível. Ela achou difícil aceitar. Como filha mais amada de Roselle, ela provavelmente notou certas anormalidades em seu pai antes de ele se declarar rei. Por isso, ela escolheu a página mais longa do diário durante aquele período da vida do imperador para dar a Almirante das Estrelas. Klein não pôde deixar de fazer conexões, como se a pesada história escondida nas profundezas da neblina estivesse sendo virada para revelar uma página preenchida com sangue e ferro. Isso o deixou curioso sobre o gatilho final que fez Roselle enlouquecer. Enquanto isso, também resolveu algumas de suas perplexidades. Portanto, a ressurreição do Imperador das Trevas é feita desta forma. É muito semelhante ao meu palpite anterior. Na quarta época, havia realmente um Império Unido Tudor Trunsost que era apoiado por 6 divindades como o Senhor das Tempestades e a Deusa da Noite Eterna. Os 2 tronos nas ruínas da Rua Williams podem ser explicados então, pois pertenciam ao Império Unido. De acordo com o Sr. Porta, as 6 divindades escolheram o Imperador da Noite, resultando na fratura do Império Unido. Então, quem ajudou o Imperador de Sangue a capturar ou matar os 3 caçadores da sequência 1? Entre eles, o Anjo Vermelho Médici era provavelmente mais forte que o Imperador de Sangue daquela época. Demônia Primordial, Morte, Lua Primordial, Lado Negro do Universo, Árvore Mãe do Desejo? Klein tentou listar possibilidades para suas suposições, mas não tinha por onde começar. Ele rapidamente fez o diário desaparecer enquanto sorria para a eremita. Qual é a sua pergunta? Ketoa respondeu francamente sem se conter. Há alguém além do Imperador Roselle mencionado neste diário? Essa pergunta fez Audrey se virar para olhar para o Senhor Louco. Seus olhos brilharam quando estavam cheios de curiosidade. Até suas orelhas pareciam aguçadas. Alger também estava muito interessado no assunto. Essa pessoa definitivamente não seria uma pessoa comum mencionada no diário do Imperador Roselle. Klein podia adivinhar seus pensamentos, pois não pôde deixar de satirizar interiormente. É só porque esta página do diário foi especialmente selecionada por Bernadette. Se fossem quaisquer outras páginas, eu teria que lhe dizer que as outras pessoas mencionadas são a Demônia A, Demônia B, Caçador A, Caçador B, alguma mulher aristocrática, alguma mulher aristocrática. Após 2 segundos de consideração, Klein, que estava recostado na cadeira, respondeu com um sorriso. Senhor Porta. Senhor Porta. Para ser tratado pelo Senhor Louco dessa maneira, deve ser uma existência próxima de um Deus, certo? Audrey descobriu o status do Senhor Porta pelo tom e pelas palavras usadas ao obter uma resposta afirmativa. Ketoa e companhia também tinham ideias semelhantes, mas ninguém sabia quem era o Senhor Porta. Eles se entreolharam apenas para se depararem com um balançar de cabeças. Vendo Force e os outros membros terem uma reação uniforme, Klein olhou deliberadamente para ela e riu. Você não deveria ser uma estranha para ele. Force estava com uma expressão confusa. Ela não sentia que conhecia o chamado Senhor Porta. Essa pessoa parecia ser de um nível muito alto. Ponto.